Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Estamos já aqui prontos para compartilhar a palavra de Deus, que já está aberta, a verdadeira Constituição. É daqui deste livro, desta Constituição Universal, é que nós tiramos os princípios, que nós extraímos as regras, os preceitos, as normas de vida em sociedade, de vida em família, primeiramente, no primeiro plano, e no segundo plano, na sociedade. E a nossa Constituição brasileira, que é a Constituição cidadã, assim chamada, de 1988, ela tem fundamentos e tem alicerces nos princípios sagrados, Diz lá no artigo 1º que todo poder emana do povo através dos seus representantes. No parágrafo único do artigo 1º. E no artigo 14 diz quem pode votar, como deve votar nos seus candidatos num regime democrático. E então, hoje é dia de eleições para prefeito, a municipalidade e vereança dos vereadores, os edis, os nossos representantes na Câmara de Vereadores e o nosso representante no Executivo. E você, sabe em quem votar? Acompanhou o seu candidato? Sabe quem é ele? Se tem família, se não tem família? Eu não vou dizer aqui para você em quem você deve votar, mas como você deve votar, eu gostaria sim de compartilhar com você através da Palavra de Deus. Será que a Bíblia tem alguns indícios, alguns parâmetros? Ela pode nortear o nosso exercício sagrado de voto? Lembre-se que o voto é poder, você tem poder nas suas mãos, é um poder, é um direito sagrado, o sufrágio, a votação, em quem escolher para te representar lá na Câmara de Vereadores e no Executivo Municipal. E você deve orar por isso, pedir a Deus que te dê orientação. E eu gostaria de compartilhar com você, na carta de 1 Timóteo, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele deu orientações para Timóteo de como eleger alguém para ocupar um cargo no templo, na esfera eclesiástica. E esses parâmetros servem para aqueles que querem ocupar cargos públicos também. Por que não? Então vamos ler primeira carta de Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 em diante, diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira, aqui diz episcopado, ou seja, um cargo eclesiástico, excelente obra almeja. Nós podemos substituir esta palavra episcopado por cargo público. Então, leríamos assim, fazendo uma paráfrase, sem ferir o texto bíblico. Porque o que diz a palavra de Deus serve para cada um de nós em nossas vidas, em qualquer instância das relações humanas. Então, nós poderíamos ler assim numa paráfrase. Eu peço permissão e sua licença. Fiel é a palavra, olha só, se alguém aspira a um cargo público, excelente obra almeja. Eu já fui candidato a vereador no ano de 2000, fui muito bem eleito porque era absolutamente desconhecido, vivia no anonimato, mas tinha muitos amigos, mais de 1000 amigos que votaram na minha candidatura a vereador de Curitiba. E o verso 2 diz assim: é necessário, portanto, que o candidato seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, preparado para desempenhar esta função. No verso 3, não dado a bebida alcoólica, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, ou seja, materialista apegado ao dinheiro. Verso 4, e que governe bem
a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, olha o que diz Paulo a Timóteo, como cuidará dos bens, do patrimônio público, das coisas que são de todos? Como fará se ele não sabe cuidar nem da sua própria casa? Então devemos escolher os nossos candidatos com base nestes parâmetros, nestas regras. Que ele não seja neófito. O que é neófito? É novo, inexperiente, é principiante. É bom que ele tenha já uma certa experiência, maturidade. Então é bom que ele não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, que se perca pelo poder e incorra na condenação do inimigo. Verso 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do inimigo, no laço do diabo. Aqui estão as regras. E ainda eu gostaria de ler a escritora norte-americana Ellen White, no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 475, ela diz assim: o povo de Deus não deve votar para colocar homens que não estejam comprometidos com a liberdade religiosa. Fundamentos da Educação Cristã, página 475. Veja que importante é nós temos em mente estes parâmetros. Com base nisso, olhando, tendo esta visão, você então pode escolher o seu candidato. É possível que você ainda não tenha escolhido o seu candidato, você esteja na dúvida, vai catar santinho na rua para poder dizer, eu vou pegar aqui, ou alguém passa por você e diz assim, aqui, vota nesse, tá bom, eu não tenho quem votar, então eu vou votar. Não exerça o seu direito à soberania da nossa sociedade, do nosso país, de maneira negligente e irresponsável. Seja responsável para que você faça valer o seu voto e para que nós tenhamos mudanças nas políticas públicas que desenvolvam trabalhos e projetos voltados para os interesses das pessoas, que defendam o direito de liberdade religiosa, que defendam os direitos individuais de cada um de nós, das nossas famílias, da educação, do transporte, da saúde e das demais áreas que cada órgão público, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário desempenham. É muito importante para as nossas vidas, para o crescimento da sociedade, sedimentação da sociedade, fortalecimento dos órgãos públicos e de toda a conjuntura das relações humanas. Muito importante. Tá ok? Quem sabe você não tenha ainda o seu candidato, procure saber com alguém que você tenha confiança, algum amigo, alguma pessoa próxima a você que sabe em quem vai votar. Que Deus possa nos abençoar, nos dê sabedoria e inteligência neste dia. Eu quero orar para você que vai votar, você que é um eleitor. Não jogue fora o seu voto, não vote nulo e nem branco, mas vote naqueles candidatos que nós acabamos de ler aqui na Palavra de Deus, que tenha estas características, que tenha este perfil, para que nós tenhamos a certeza e votemos sossegados e em paz. Vamos orar a Deus pedindo uma bênção sobre todos aqueles que se candidataram e que vença o melhor, e que nós cumpramos o nosso dever cívico neste dia. Incline a sua fronte, feche seus olhos e oremos. Senhor meu Deus, hoje é um dia que nós eleitores, nós cidadãos brasileiros temos o direito de eleger um candidato, uma pessoa que nos represente na Câmara Municipal. Também escolheremos hoje, Senhor Deus, uma pessoa importante que é o nosso representante no Executivo Municipal. Aquele homem que vai cuidar das finanças, do tesouro, do município, do erário público, Senhor Deus, e tantas outras atividades das áreas sociais, da ciência, da educação, do transporte.
que tanto precisamos da saúde. Então, meu Deus, que o Senhor nos oriente e que o Senhor capacite essas pessoas que forem eleitas pelo voto democrático. Assim nós oramos pedindo a sua bênção, o seu guia, a sua guia, a sua orientação para aqueles que estão em dúvida, Senhor Deus, que eles sejam iluminados a votar naquele candidato que nós acabamos de ler pela tua palavra, que tem estas características, estes parâmetros, para que estes homens exerçam as suas funções públicas de maneira cordata, de maneira fiel, honesta e ética. Assim oramos agradecidos em nome e pelo poder de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo, oramos, amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33. Boas eleições, que você faça a sua melhor escolha e todos nós assim busquemos a paz e a felicidade da nossa nação, do nosso município e das nossas relações humanas e vivamos em paz. Fique com Deus, boas eleições, tchau, tchau.